Olá meus caros, aqui é o Corvo. Apresento finalmente as últimas considerações que tenho sobre esta trilogia slasher da Netflix, adaptada da obra de R.L. Stine. Infelizmente, o principal temor que tive em relação ao último filme acabou se concretizando. Recapitulo que durante minha avaliação de Fear Street, 1978, mencionei que embora tenha sido o segundo na ordem de apresentação não linear proposta, 1978 foi o último exemplar a ser filmado. A diretora Leigh Janiak, no meu entender, finalmente encontrou na parte 2 o equilíbrio de narração e condução que havia sido pífio no primeiro filme. Embora isto tenha me deixado satisfeito, também fez com que eu ficasse ressabiado com um terceiro exemplar, chamado Fear Street, 1666, que haveria ainda de conferir. Meu questionamento foi: será que Janiak e os produtores conseguiram se encontrar durante a produção do terceiro, por ser o mesmo o meio de um percurso total? Ou foi apenas ao filmar 1978 que tudo se ajeitou? E bem, após assistir Fear Street 1666, é agridoce constatar que, devido ao planejamento feito, onde foi alocado como desfecho da história maniqueísta e enfadonha sobre Shadyside e Sunnyvale, toda a fluidez apresentada no segundo filme volta a inexistir aqui, pois Janiak adota uma estrutura narrativa baseada em uma colcha de retalhos novamente, pagando um preço alto pela escolha não linear proposta, que é até interessante e ousada no papel, mas que não atingiu o esplendor na prática. E mais do que isso, a necessidade de correr para fechar todas as pontas soltas e conceitos vagos apresentado no primeiro filme, em 1994, sacrificou grande parte do potencial que Fear Street 1666 tinha para oferecer. Pela data em questão, obviamente estaríamos lidando com um filme histórico, que dentro do gênero slasher, abriria margem para uma infinidade de experimentações excitantes que não encontramos comumente neste subgênero. Este filme possuía, pelo menos em tese, a chance de subverter até mesmo os dois filmes anteriores, não apenas em termos de conteúdo, mas também na forma. Porque um filme de época demanda igualmente um tipo diferente de ambientação, fotografia, musicalização e interpretação. 2. As origens da maldição poderiam converter a película em uma obra muito mais próxima do sobrenatural e do macabro, se afastando mais do acento dos filmes prévios. E 3. Se a veia slasher fosse mantida, as possibilidades criativas de Leigh Janiak e dos demais produtores seriam quase infinitas, pois não há precedentes reais do subgênero slasher ambientados em um período histórico como este. O próprio conceito do que é o slasher advém de uma mentalidade moderna. Se configura em uma estética empobrecida dos giallos italianos, que por sua vez beberam muito da fonte de Alfred Hitchcock. O slasher é mais simplório, pouco ou nada mental e mais interessado no gore do que na dramaturgia. É um paradigma completamente distinto dos filmes de época, onde a dramaturgia normalmente é colocada no centro. Teria sido muito interessante acompanhar a convergência entre estéticas diferentes, a resultante disso. Mas Fear Street 1666 nos dá um verdadeiro banho de água fria, muito em virtude de ter sido condenado a preencher todas as lacunas deixadas pelo vazio e trapalhadas de Fear Street 1994. Lamentavelmente, o próprio título do filme não condiz com a realidade do que ele realmente é, pois 1666 ocupa aproximadamente apenas 50% do tempo disponível, para logo retornar ao péssimo 1994 e assim prosseguir até o fechamento. E notem que mesmo com apenas metade do tempo disponível, 1666 nunca teve oportunidade para ser um filme próprio, visto que está condicionado a priori a resolver os problemas do primeiro filme. Alguns ouvintes podem me questionar no sentido de que esta parte histórica só poderia servir para isso, já que a intenção é de revelar o que aconteceu com Sarah Fier e como a maldição surgiu. E ok, meus caros, eu não discordo que este é um caminho natural quando criamos uma retrospectiva, de qualquer tipo que seja. E entendam que aquilo que estou criticando aqui não é o fato de o filme explicar as origens de tudo o que nos apresentou previamente. O que estou criticando é
1. O fato dos anteriores terem sido vagos demais a ponto de condicionar o terceiro filme a ter que resolver tudo em apenas 60 minutos aproximadamente. E 2. O fato de fazê-lo, ter obrigado a parte histórica a ser apresentada às pressas, de modo a não permitir sequer uma imersão na época em questão, nas suas peculiaridades e idiosincrasias. Fazendo-me mais claro, o trecho histórico nada mais foi do que um filme moderno onde a produção disponibilizou um figurino de época para o elenco, um ambiente rural que nos remetesse à época em questão, mas nada além disso. Exceto por esta parte estética, que por sinal não é 100% assertiva, a parte histórica se resume a uma corrida maluca para explicar tudo, da maneira mais rasa e simplória possível, fazendo jus ao já juvenil conceito da dicotomia Shadyside-Sunnyvale. Explicar tudo o que previamente não tivemos sequer um pequeno vislumbre. O elenco não tem tempo para entrar no espírito de época, e muito menos o roteiro se dedica a ir nessa direção. Temos aqui o fanatismo, a ignorância, o fundamentalismo religioso, a problematização da homofobia e questões de classe social que faz link com Dina e Sam em 1994. Mas tudo é muito rápido, como se tudo não passasse de um acerto de contas com o público ao invés de uma busca pela construção de um contexto orgânico e compatível com o cenário em questão. Lee Janiak está com um cronômetro na mão, apressando todos a retornar ao ano de 1994. Simples assim. Não há aqui a possibilidade de permitir ao elenco, que foi reutilizado para fazer outros personagens, assimilá-los, incorporá-los e interpretá-los de forma diferente, o que deixa 1666 com um espírito e personalidade excessivamente moderna. Através deste terceiro filme chega à conclusão de que a forma escolhida para narrar a história foi insuficiente em apenas 3 partes. O modo como 1666 foi sacrificado, punido pelos pecados de 1994, me faz crer que a melhor opção teria sido alongar um pouco a produção, deixá-la talvez em 4 partes, para atingir todo o potencial que a parte histórica poderia apresentar. Pelo que vi na primeira hora, acredito que 1666 apresenta qualidades que carecem apenas de maior lapidação para atingir o nível esperado. A atriz Kiana Madeira, por exemplo, é um indicador de que onde há maior atenção e esmero, os resultados obtidos podem ser muito melhores. Eu enfatizei no comentário que fiz sobre Fear Street, 1994, que eu percebi um roteiro muito pobre, onde Kiana e Olivia Scott Welch acabaram sendo penalizadas, impedidas de dar vida às personagens Dina e Sam de modo mais comovente. E isso se comprova aqui, pois com um texto apenas um pouco melhor, a própria Kiana apresentou uma Sarah Fier, que é, de longe, uma personagem muito mais densa, profunda e interessante que Dina, o que acabou afetando por tabela a outra personagem de Olivia, a jovem Hannah Miller. Percebem como o roteiro realmente faz diferença, e como é prematuro julgar um ator ou atriz sem se atentar ao texto que eles têm para trabalhar? Quando o filme na segunda parte retorna a Dina, Kiana empobrece em termos de atuação novamente, o que é mais uma demonstração do que vos falo. Dito isso, apenas Kiana ganhou atenção diferenciada em 1666. Afinal, ela é Sarah Fier, a personagem que queríamos conhecer desde o princípio e que, previsivelmente, tem uma história semelhante às bruxas que foram barbarizadas e flageladas pelo fundamentalismo religioso. Qualquer cinéfilo com um mínimo de consciência histórica suspeitaria que o estigma depositado na figura de Sarah tinha possibilidades imensas de revelar exatamente o que encontramos neste filme. Não entrarei em maiores detalhes para não dar spoilers excessivos para quem ainda não conferiu a obra, mas reforço, em termos de roteiro foi apenas Sarah que teve maior enfoque. E penso que caso 1666 fosse um filme inteiramente retratado na época em questão, talvez o restante do elenco tivesse oportunidades para brilhar novamente, como Sadie Sink e Emily Rudd fizeram em 1938. Penso que a produção optou por reutilizar o elenco não por uma decisão conceitual, mas meramente econômica. Ora, se essa tivesse sido conceitual, o filme teria sido realizado em sua integralidade em 1666, onde todos os envolvidos poderiam emergir em novos papéis, estudá-los e interpretar personagens realmente diferentes de suas personas futuras. Mas não é o caso. Janiak pede ao elenco, lamentavelmente, para apenas repetir seus personagens do futuro numa roupagem do passado, criando uma ideia de que a história e, claro, o preconceito e o fanatismo são males que se repetem, são desgraçadamente perpetuados e existem até hoje.
Uma mensagem forte, pertinente, válida sem dúvida, mas comunicada pobremente, com pouco apelo. E este é o ponto que me decepciona. Justamente na hora de tirar nota 10, Janiak pisa na bola. Foi a parte mais resumida, corrida, simplória, sem ênfase, justamente aquela que deveria ter recebido mais atenção, carinho e amor da diretora e todos os envolvidos. O que me faz questionar, inclusive, o nível de comprometimento de todos com a mensagem. Enfim, diferente da Netflix, eu teria optado de qualquer forma por um novo elenco. Obviamente não foram selecionados novos profissionais, por questões econômicas, dificilmente alguém me convencerá do contrário. Graças à pobreza do roteiro oferecido aos demais membros do elenco, exceto Kiana, e este condicionamento para que eles interpretassem os mesmos estereótipos. Isso fica bastante evidente na nova personagem de Julia Hellwald, por exemplo, que na questão dos entorpecentes se conecta com Kate. Dito isso, com um novo elenco, acho que a mensagem teria mais impacto no sentido de tirar a noção do mal e sua repetição da esfera singular de algumas pessoas e levá-la para um âmbito coletivo. Em outras palavras, poderíamos ter acompanhado uma narrativa onde vemos a repetição do mal e a dificuldade da sociedade de atingir níveis mínimos de emancipação e civilidade, mas ao mesmo tempo percebendo como este mal conhecido e repetido afeta diferentes vidas em diferentes contextos. Penso que uma mensagem coletiva é mais poderosa do ponto de vista histórico e sociológico do que um conceito que se aproxima de noções tais como destino, karma e derivados. Reconheço que havia muito potencial aqui, mas ao mesmo tempo o sabor que fica é agridoce ao perceber como este foi subaproveitado. A tentativa de inserir dois recortes históricos, 1666 e 1994, dentro de um mesmo filme, não ajudou e tampouco redimiu a péssima impressão deixada pelo primeiro filme. Se vocês, caros ouvintes, ficaram com a sensação de agora tudo faz sentido, agora entendi por que o primeiro filme foi tão raso, sem foco e descompromissado, bem, essa não foi a percepção que eu tive quando a trama fechou o ciclo e se preparou para um embate final entre protagonistas e o antagonista. Inclusive passei a detestar ainda mais o maniqueísmo expresso na relação Shadyside e Sunnyvale, um conceito tão infantil e bobo que é digno de estar na série Goosebumps do Stein, e não em Fear Street, embora no fundo eu pense que ambas sejam bem infantis. Reforcei isso anteriormente e volto a reforçar mais uma vez. O fato de existir violência explícita e gore em um filme ou livro não faz deste automaticamente uma obra adulta e madura, apenas altera sua faixa indicativa, sem mudar realmente a essência, aquilo que de fato importa. Como último ponto, penso que a união entre dois períodos históricos dentro de um mesmo filme não foi, em hipótese alguma, orgânica. Mencionei isso quando disse que o elenco veste roupas de época, mas se mostra carente de um espírito mais condizente aos personagens. Mas vou além. Estou falando também do construto, da forma, do ato de pegar um filme com um recorte histórico e costurá-lo em outro. Entendem o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo prático, que imagino deixar meu argumento mais claro. Imaginem vocês que o filme Night of the Living Dead, de 1968, de George Romero, fosse cortado, que apenas a primeira hora fosse selecionada. Agora, imaginem que o mesmo fosse feito para o filme Night of the Living Dead, mas de 1990, o remake de Tom Savini, que ao invés de selecionar a primeira hora, o trecho acaba sendo a segunda parte do filme, o trecho final. Imaginem agora as duas partes sendo coladas, para dar origem a um único filme. Entendem agora onde quero chegar? O sentimento que temos é de um Frankenstein fajuto, que não é orgânico ou fluido. As duas partes do corpo não têm uma união perfeita e a incompatibilidade leva ao apodrecimento de ambas. Meu problema com 1666 é também este: a sensação não é orgânica. Há uma infecção em curso, fruto desta união abrupta de duas partes incompatíveis, onde a primeira parte, ou seja, 1666, foi a que mais acabou sendo adoecida na minha percepção. Quero dizer com isso que sou contra esse tipo de abordagem? De maneira alguma. Não sou fechado e tampouco dogmático quanto a isso. Penso que ela pode sim funcionar, mas aqui, em Fear Street, depois de acompanhar os 3 filmes, definitivamente não foi o caso. A trilogia só me agradou com algumas ressalvas no exemplar de 78, justamente o filme de marco único. A ideia de Janiak para a trilogia não é uma ideia ruim. Como um todo é interessante, mas a execução nem tanto.
devido ao claro desbalanceamento que existe entre os 3 filmes e as más decisões no roteiro de 94, que acabaram afetando a parte histórica, 1666. Se a fórmula for utilizada novamente pela Netflix no futuro, que deixou um cliffhanger gigantesco no final do filme, espero que a empresa e seus profissionais aprendam com os erros cometidos. Sou cético quanto a isso, mas não pessimista a ponto de considerar a ideia como inadequada. Se Mary Shelley criou seu próprio Frankenstein na literatura e ele resultou em um monstro maravilhoso, por que o cinema de horror não poderia fazê-lo também? Com o devido senso crítico para avaliar calmamente tudo o que foi apresentado, o caminho, os condicionantes que originaram o produto final, talvez surja daí uma aprendizagem útil que pode beneficiar não apenas essa franquia, como outras novas que possam surgir, que experimentem este modelo. Saudações, Corvides!